Dir se escreveu ali que escolheu bergamota também. Ó, Dirce, estamos... Também escolhi o bergamota. Olá, Malu. Boa noite, Márcia, Yuri, Malu. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Boa noite. Estão conseguindo ver minha tela? Faz um legalzinho para mim, assim. Então, tá. Então, a gente vai dar início à nossa primeira aula, primeiro encontro, então, da nossa educação continuada básica. Uma boa noite para todos que entraram aí. Talvez eu não veja todo mundo entrar, o Thiago vai ficar liberando a entrada. Sejam todos muito bem-vindos. E essa aula foi preparada com muito amor e carinho, tá? Para que a gente possa aproveitar todos os benefícios que um membro do Terra tem, né? E também, claro, para a gente melhorar a nossa experiência com os óleos essenciais. Muitas vezes a gente tem algum óleo em casa que a gente não usa, ou porque não sabe, ou não sabe onde aplicar, ou como fazer. Então, ao longo dessas próximas semanas, a gente vai ter alguns encontros para a gente estar aprendendo um pouquinho mais sobre os óleos essenciais. Esse é o nosso cronograma de encontros, né? A gente vai falar sobre ansiedade, sobre como respirar e dormir bem, suporte imunológico natural, as vantagens de ser um membro do Terra, como que a gente faz para lidar com nossas dores, limpeza verde. A gente vai trazer várias receitinhas e dicas legais para a gente estar substituindo as químicas que a gente usa na nossa casa. Tá? A gente vai falar sobre o negócio da doTERRA e também sobre o plano de compensação. E eu preciso dar 2 recadinhos, ó. Olha aqui, eu tenho bilhetes, as pessoas colocam bilhetes para eu não esquecer de dar os recadinhos. Então, o primeiro recadinho é, no final desses ciclos de aula, lá no dia 12 de maio, a gente encerra as aulas, esse ciclo, e a gente vai dar um prêmio, um presente para quem assistir todo o ciclo, estiver online e ao vivo aqui com a gente, participando. Então, não é sorteio, todos que estiverem participando irão ganhar um prêmio, um presente na sua casa, tá? E o segundo recadinho é que eu vou falar de vários óleos essenciais e lá no finalzinho eu vou dar dicas de uso deles, eu não vou falar de cada um como usar. Então, no final eu vou fazer um apanhado de dicas de uso e sugestões para a gente usar todos esses óleos essenciais no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Começando aqui a nossa aula, deixa eu só diminuir aqui o quadradinho. Ok, então, hoje a nossa primeira aula é sobre ansiedade, aliviando a ansiedade. Acabou minha tela aqui. E eu estava montando a aula, nossa aula, estudando para ela, e aí abro o Instagram e me aparece esse ranking dos signos mais ansiosos. Eu achei muito, muito legal, muito engraçado, até um quebra-gelo, né? Porque eu acredito em signos, não sei se isso é verdade, mas eu achei interessante. E, na verdade, eu fiquei mais tranquila, porque o meu signo está em 8º lugar, então quer dizer que eu não sou uma pessoa tão ansiosa, né? Em algumas situações um pouquinho mais, outras um pouco menos, mas o que me levou a pensar é que se tem alguém aqui nessa sala que é de Áries, Gêmeos ou Sagitário, eu fiquei pensando, essa aula é para essas pessoas principalmente, porque primeiro, segundo ou terceiro lugar, será que elas estão ansiosas mesmo? Depois, se tiver alguém, escreve aí no chat se esse post é verdadeiro ou não. Então, vamos lá para a nossa aula. Só diminuir aqui, senão não enxergo. Então, a Organização Mundial da Saúde já vem falando sobre ansiedade, né, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 9% da nossa população sofre de algum grau de ansiedade. E a ansiedade, na verdade, ela não é algo ruim.
tá? Porque a ansiedade, ela é um estímulo que a gente tem presente no nosso cérebro, e quando ela está sob controle, ela é um ótimo condutor de energia, adrenalina, nos ajuda a tomar decisões com mais cautela, de forma mais objetiva. A questão é quando ela está em desequilíbrio, né? Porque a ansiedade também pode ser um hiperestímulo do nosso cérebro. Nosso cérebro está hiperestimulado. Por quê? Porque a gente vive com excesso de informações, muita tecnologia, rotina de trabalho desgastante, alimentação desequilibrada, falta de tempo, cobrança diária, boletos que chegam a todo momento, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma pessoa muito ansiosa, ela tem frequência cardíaca aumentada, palpitação, a frequência respiratória está aumentada, fica com as mãos suando, ela fica numa tensão constante. É como se ela tivesse um pitbull, aqui até a gente colocou a foto de um pitbull correndo atrás dela o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é como se o dia precisasse ter mais de 24 horas, né? Ter um dia de 48 horas, porque ela está sempre muito acelerada. Então, viver com o pitbull correndo atrás da gente não é fácil, né? Com certeza. E eu esqueci de me apresentar no início, então eu vou fazer isso agora, a hora que eu me lembrei. Para quem não me conhece, que está aqui com a gente, meu nome é Vanessa, eu sou nutricionista e também sou consultora de bem-estar da Doterra, sou esposa do Tiago, a mãe do Matheus, e começando a dar aula sobre óleos essenciais, que é um mundo que me encanta muito, sou apaixonada por eles, e quero aprender, quero ensinar e também quero aprender muito com cada um de vocês. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de trazer nas minhas aulas não só a questão dos óleos essenciais, tá? Porque a gente tem muitos aliados que nos ajudam no combate à ansiedade. E a gente sabe que a composição entre mudança de estilo de vida e o uso dos óleos essenciais, a gente tem um resultado muito melhor do que só o uso dos óleos essenciais ou só a mudança do estilo de vida. Então, esses dois aliados, a gente tem um grande potencial aí pela frente. Eu trouxe aqui 5 dicas. Poderia ter trazido muito mais, tá? E a primeira delas que eu trago é praticar o mindfulness durante o dia. É ter a consciência e ter plena atenção nas coisas que a gente está fazendo. Bom, se eu vou ler um livro, eu vou ler o livro. Se eu vou trabalhar, eu vou manter o foco nisso que eu estou fazendo. Se eu vou comer, comer. Eu não vou fazer outras coisas ao mesmo tempo para não ter outros estímulos. Atividade física. Vou dar uma pincelada aqui, porque eu sei que a Malu está aqui com a gente, e ela é educadora física, personal, top, deve ter 1001 dicas. Então, atividade física também ajuda na redução da ansiedade. Ideal fazer pela manhã, né? A atividade física, ela aumenta a nossa serotonina e, de preferência, quando for fazer atividade física, fazer em grupo, porque também aumenta a ocitocina, que é o hormônio do amor. Terceira dica, tomar sol pela manhã, e de preferência entre as 9 e as 12 horas, tá? E sem protetor solar. Só que não adianta botar só o braço ali no sol, ou só a perninha, tá? No sol. É importante pegar na região abdominal, no tórax, que a área de abrangência é maior para a absorção da vitamina D. E eu não poderia deixar de falar, né, que reduzir ou até mesmo se livrar de alimentos com glúten e lactose ajudam a reduzir a ansiedade também. Por quê? Vou falar um palavrão aqui, tá? Esses dois alimentos com glúten e lactose, eles causam uma disbiose. O que é uma disbiose? É um desequilíbrio, resumidamente falando, é um desequilíbrio da nossa flora intestinal. E a gente sabe, tem muitos estudos que comprovam, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, a gente tem muitos neurotransmissores nele. E 80% das doenças, todas as doenças, iniciam lá no intestino. Então, é importante a gente cuidar muito do nosso intestino se a gente tem alguma questão de saúde mental.
Lá no nosso intestino é produzido o L-triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o hormônio que nos dá a sensação de bem-estar. Então, 90% da serotonina vem do L-triptofano, lá do nosso intestino. Então, precisamos fazer o quê? Consumir alimentos que também aumentem a serotonina. Alguns exemplos, tem muitos, mas, por exemplo, banana, vegetais verdes escuros, ovos, abacate, amendoim, o cacau, nozes, entre muitos outros. Então, essas são alguns aliados, junto com os óleos essenciais, no combate à ansiedade. Agora a gente vai entrar, propriamente dito, nos óleos essenciais. E eu não poderia começar por outro óleo que não fosse a lavanda, né? A lavanda é a nossa queridinha, ela é um óleo muito versátil, vocês vão me ver falando dela em várias aulas, porque ela tem muitas aplicações no nosso dia a dia. É um óleo essencial que ela é rica em linalol e acetato de linalina, tá? É um óleo super calmante, relaxante, ela pode ser usada em qualquer estado de ansiedade, do mais leve ao mais elevado, e principalmente também em ataques de pânico, tá? É um óleo muito sutil, que ela nos leva ao movimento interno para o externo, é como se a gente melhorasse por dentro o nosso equilíbrio e transparecer para o externo. Em todos os óleos essenciais, eu vou trazer algum artigo científico embasando o que a gente está conversando, tá? Sobre a ansiedade. Tem muitos artigos científicos, é impossível trazer todos eles. Depois, se alguém quiser saber a fonte, onde que eu encontrei, posso dizer, depois me chama no privado, eu mando o artigo ou eu explico onde encontra. E é importante a gente ter esse embasamento, porque tem pessoas que me procuram e dizem, mas eu não acredito que um óleo de lavanda vai funcionar para mim. Eu digo, não precisa acreditar. Isso é química, é fundamentado, tem artigos científicos que mostram na prática isso, né? Então, sim ou sim funciona. Agora, se é o óleo adequado para você nesse momento, aí já é outros 500, né? A gente sempre tem que lembrar que a gente tem a nossa bioindividualidade. O que funciona para um pode ser que não funcione exatamente para o outro. E aí a gente vai ter que achar um equilíbrio, né? A gente vai testar um óleo, vai testar o outro. Assim como se faz quando você vai no médico. O médico diz, vamos testar esse medicamento. Não funcionou, você volta aqui, eu vou trocar outro. Com um óleo essencial, também funciona assim. A gente precisa conhecer o organismo de cada um. Então, aqui eu trouxe um artigo científico que mostra a eficácia e a segurança do óleo essencial de lavanda em pacientes com ansiedade. Eles mostraram nesse estudo o efeito ansiolítico do óleo essencial de lavanda quando utilizado em cápsulas de Silexan. Silexan é o óleo essencial em cápsula, tá? E eles compararam quem usou a cápsula de lavanda, um placebo e o lorazepam. Lorazepam é uma medicação de tarja preta, tá? E a conclusão desse estudo mostrou que o Silexan, que é a cápsula de lavanda, foi considerado um tratamento mais eficiente, né, quando comparado com o placebo e com a tarja preta. E eles avaliaram isso na diminuição do score de ansiedade, score RAMA, tá, em relação ao placebo e ao lorazepam. Então, lavanda funciona. Agora, deixa eu falar do óleo essencial de bergamota. O óleo de bergamota, para mim, é maravilhoso. Ele é um óleo único. Por quê? Porque ele contém uma grande quantidade de limomeno e também de acetato de linalina. Então, é como se a gente pegasse a lavanda e misturasse com o óleo de limão, né? Então, ao mesmo tempo que o óleo essencial de bergamota, ele melhora o nosso humor, nos deixa feliz, nos dá coragem, ele também é calmante. Então, ele tem essas duas faces, né? Ele ajuda, então, a reduzir a frequência cardíaca, reduz o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, e também reduz a nossa pressão arterial. Maravilha, né? Nesse estudo aqui, eles mostraram o efeito ansiolítico da aromaterapia em pacientes pré-operatórios ambulatoriais. E o resultado foi que todos aqueles que foram expostos
A aromaterapia com o óleo essencial de bergamota, eles mostraram também uma redução maior na ansiedade pré-operatória quando comparado ao grupo controle, que recebeu só um vaporzinho com água. Então, a bergamota também teve um ótimo efeito. O óleo de camomila romana, que nem diz o Matheus aí, quando ele era pequenininho, diz, mamãe, vamos usar o óleo essencial de camomila romana? Coisa mais querida. A gente usou muito com o Matheus. Primeiro a gente usou lavanda, para a questão de regular o sono, e a camomila romana a gente usou numa outra fase, que era mais de agitação. E é um óleo essencial maravilhoso. Eu sempre me lembro, assim, quem nunca ficou nervosa, ou teve uma crise de ansiedade, e alguém veio e deu um chazinho de camomila, né? A camomila é uma erva muito anciã, foi muito usada para os nossos antepassados, e a gente pode ter ela concentrada em casa, né? Então, a camomila romana, ela é um pouquinho diferente da lavanda. A lavanda dá mais a sensação de relaxamento. A camomila romana é mais de sedação. Então, tem muitas pessoas que utilizam Rivotril, que é um ansiolítico, né? Inclusive, tem um conhecido de uma amiga que estava fazendo o desmame, estava querendo reduzir o uso do Rivotril e implementar o uso da camomila romana. Então, ele sempre andava com Rivotril no bolso ou na mochila, porque a crise, quando uma pessoa vai ter uma crise de ansiedade, a crise não tem hora para acontecer. Então, tem que estar sempre preparado para isso. E ele estava num desmame, então, durante o dia, quando ele sentia que estava aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória, ele pingava uma gotinha sublingual de camomila romana. E ele estava usando ainda o Rivotril para dormir à noite, estava fazendo essa transição, mas ele disse que às vezes ele até esquecia que tinha o Rivotril, de tão bom que foi o uso da camomila romana. E o principal uso dela é bem essa questão da crise, né? E aqui eu trago que o uso sublingual, ele é muito mais potente nesse momento. Por quê? Porque no nosso assoalho da nossa boca, embaixo da língua, né, o sublingual, a gente tem muitas terminações nervosas, então, qualquer óleo essencial que a gente pingar sublingual, a absorção dele é muito rápida, tá? E vai direto para o nosso cérebro também, corrente sanguínea e o nosso cérebro. E eu gosto muito de falar sobre para fazer essa massagem estabilizadora que se chama. Então, é pingar o óleo essencial na mão, esfregar, passar na nuca, assim, ó, bem na altura, assim, onde começa o cabelo, tá? Atrás das orelhas, nas têmporas e a gotinha sublingual. Super importante, crianças a gente não usa sublingual, tá? As crianças a gente pode diluir a camomila romana no óleo de coco fracionado e fazer a massagem na sola dos pés ou na coluna, tá? É que eu trouxe um artigo científico que mostra o efeito da aromaterapia na ansiedade, nos sinais vitais e na qualidade do sono de pacientes em UTI coronariana. Então, mostrou. A conclusão desse estudo foi que a aromaterapia reduziu efetivamente os níveis de ansiedade e aumentou a qualidade do sono de pacientes em UTI. E aqui, eu imagino que isso deve ter sido maravilhoso, porque eu trabalhei durante 15 anos em UTIs de hospitais. Então, os pacientes, eles não descansam. Eles estão lá deitadinhos, mas eles não têm um relaxamento. Eu imagino o quão importante foi esse estudo e quão seria bom, né, se pudesse ser usado em larga escala. Óleo essencial de frankincense, o Líbano. Esse óleo é o óleo-chave para tudo na vida, tá? Então, se um dia você tiver que escolher um óleo essencial para uma ilha deserta, eu te recomendo escolha o frankincense, porque ele praticamente serve para tudo. Então, ele atua lá no nosso cérebro muito positivamente, melhora a ansiedade, depressão. Ele tem uma ação semelhante a antidepressivos convencionais.
porque ele é um neuroprotetor, ele é relaxante, ele é estabilizador. E não sei se vocês conhecem, mas a nossa upline se chama Suelen Petri, que é casada com o Gil Mendes. E eu gosto muito quando ela fala do tratamento raio laser. É aquele tratamento power para quem tem alguma crise de ansiedade, alguma crise de pânico. Que o tratamento raio laser é uma gotinha de frankincense e uma gotinha de camomila romana sublingual. É esperar um pouquinho, a pessoa já entra num estado de relaxamento. Então, é por isso que a gente chama de tratamento raio laser. E aqui eu trouxe para vocês um estudo mostrando o uso do óleo de olíbano em massagem de mão, massagem na mão, em pacientes com ansiedade e depressão em fase terminal de câncer. Então, a conclusão desse estudo foi que a massagem nas mãos com aroma teve um efeito positivo na dor e na ansiedade de pacientes em cuidados paliativos com câncer terminal. Reduzir a dor de uma pessoa com câncer não é tão simples assim. Imagina a ansiedade de um paciente em fase terminal. O óleo essencial de patchouli. Patchouli é um óleo essencial que não é muito divulgado, não é muito conhecido. Aqui em casa a gente conhece porque o Thiago usava como perfume. A gente não tinha todo o conhecimento do quão bem ele faz. Então, o óleo de patchouli, ele diminui a resposta de luto ou fuga do nosso cérebro. Vocês lembram que lá no início eu falei que a pessoa que tem ansiedade é como se ela tivesse um pitbull correndo atrás dela o dia inteiro, né? Então, ela está sempre acelerada, sempre com mil coisas para fazer e parece que não dá conta. E isso quer dizer que o nosso sistema nervoso central está hiperestimulado. Resumidamente, o nosso sistema nervoso central, ele se divide em duas partes. Sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema simpático, nervoso simpático, é o lado em que aumenta a nossa frequência cardíaca, que nos deixa acelerado, aumenta a nossa frequência respiratória, dá aquela sensação de nervosismo, né? Quando o sistema nervoso simpático está em luta ou fuga. Então, quando a gente inala o óleo de patchouli, até já vou trazer aqui, ó, esse estudo mostrou que a inalação do óleo essencial de patchouli causou diminuição de 40% na atividade simpática. Então, reduziu 40% a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, foi muito bom nesses casos, tá? E esse óleo, ele não deixa cronificar e ajuda a reduzir as doenças que possam surgir com a ansiedade. Então, tem algumas doenças que são consequências da ansiedade, por exemplo, uma gastrite, úlcera, vários tipos de doenças de pele são devido a problemas emocionais, né? Então, ele também ajuda nisso. E eu achei muito interessante que na parte emocional desse óleo, ele auxilia as pessoas que têm dificuldade em dizer não quando é necessário. Porque no momento que a gente diz não para outra pessoa, a gente está dizendo sim para a gente. E ao contrário também, no momento que eu digo sim para outra pessoa, eu estou dizendo não para mim. Então, normalmente a pessoa que tem ansiedade tem essa dificuldade de dizer não e acaba assumindo muitas coisas. Então, esse óleo, ele traz uma sensação de coragem, de ousadia para enfrentar essas questões. Opa, eu pulei. Agora, sobre o óleo essencial de Ylang Ylang. É um perfume maravilhoso. O Ylang Ylang, ele é muito especial, principalmente para as mulheres, tá? Porque ele é um regulador hormonal. A mulher oscila durante o mês, né, com as suas fases, seu ciclo menstrual, ou as que já estão na menopausa, ou que estão no climatério. Então, essa oscilação hormonal também interfere muito na questão emocional, né, e acaba desencadeando uma ansiedade.
Então, o óleo essencial de ylang-ylang, ele é muito poderoso para as mulheres. Não que os homens não possam usar, eles também podem usar, mas as mulheres têm benefícios maiores. E aí todo mundo diz, mas o óleo de ylang-ylang é um afrodisíaco, né? Sim, ele é um óleo afrodisíaco, mas ele não é só sexualmente falando que ele é afrodisíaco, mas no sentido também de ser afrodisíaco pela vontade de viver, né? Para resgatar essa vontade de viver. Né? E ele é muito bom porque ele ajuda a secretar a melatonina. A melatonina é aquele hormônio que induz ao sono. Então, também quem tem dificuldade de dormir, usar a melatonina durante o dia, porque ele vai modulando até chegar a hora do sono. Vou falar sobre isso na nossa aula sobre o sono. E aqui eu trouxe um estudo que mostra o efeito, então, da massagem nos pés em relação à pressão arterial e à ansiedade em uma comunidade de japoneses de homens e mulheres. E a conclusão desse estudo foi que a intervenção auto-administrada, a automassagem, né, nos pés, com aroma, diminuiu significativamente a média da pressão arterial sistólica e diastólica, bem como o score de estado de ansiedade, e tendeu a aumentar os níveis do score de qualidade de vida relacionados à saúde mental. Mais uma vez aí mostrando a redução da atividade simpática, dando um stop no pitbull, né? Não, olha só um pouquinho, vai mais devagar. E finalizando os olhos, aqui eu trouxe 3 blends, que também são muito usados para a questão de ansiedade. O Balance, eu gosto muito desse blend. A doTERRA é muito maravilhosa, né? Já traz alguns blends prontos para gente. Então, o Balance é um deles. Eu gosto muito porque ele tem um aroma muito amadeirado, que me agrada. Então, eu uso ele como perfume. Já sou super prática, eu já faço 2 coisas ao mesmo tempo. Eu já uso como perfume e já faço o equilíbrio emocional. Então, o Balance é o blend do equilíbrio emocional. Ele é muito estabilizador e aterrador. Então, usar ele durante o dia, maravilhoso, e pode usar também no difusor à noite. A questão das crianças também tem no Kit Kits, né? Eu coloquei aqui 2 sugestões, mas tem outras sugestões também, que é o STEB, que é o mix de equilíbrio, que é o Balance e Inversão Kits. Então, o mix de equilíbrio para as crianças que que são mais ansiosas ou que fazem birra, precisam ter mais um aterramento, um centramento. Esse óleo, ele é maravilhoso. A outra sugestão é o Calmer. O Calmer, ele é mais calmante, né, para as crianças que são mais agitadas. Porque a ansiedade também pode se demonstrar de várias maneiras, né? Uma delas pode ser a agitação. Então, o Calmer é maravilhoso para essas situações. Também eu não coloquei aqui, mas tem o Brave, que é o mix da coragem, que é para as crianças que têm medo. Às vezes as crianças criam uma ansiedade de um medo que nem elas sabem o que é, mas também pode ser utilizado. E os olhos do Kit Kits, eu gosto sempre de lembrar que nós adultos também podemos usar os olhos, tá? Eles estão diluídos para a pele sensível da criança, mas a gente pode usar também. São maravilhosos. E eu não posso deixar de falar, né? Como nutricionista, eu preciso falar que esse suplemento da doTERRA, que é o suplemento de ômega 3, é super importante para a saúde das nossas células cerebrais, para a saúde mental, porque ele tem vários nutrientes que a gente não produz, que a gente precisa consumir na nossa alimentação. Só que para consumir a quantidade que a gente necessita, teria que consumir uma quantidade muito grande. Então, por isso que a gente usa os suplementos. E o suplemento de ômega 3, ele tem um componente que se chama DHA, que é uma substância que é encontrada só no óleo do peixe, né, no ômega 3, que tem a função, então, de nutrir as nossas células cerebrais. E também a prevenção de doenças neurodegenerativas, as doenças que vêm lá do nosso cérebro. E esse ômega 3 da doTERRA, ele é tão bom que ele já vem, não vem só com óleo de peixe, ele já vem com óleos essenciais junto. Então, vem o óleo de cravo, de olíbano, tomilho,
entre outros ali que são excelentes antioxidantes e neuroprotetores para o nosso cérebro. Então, a gente já faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele também vem com vitamina D, uma quantidade baixa, é importante a suplementação, conforme o teu nível de vitamina D, né, do exame de sangue. A suplementação para cada um, ele não tem glúten nem lactose, e a utilização dele, indicação, são 4 cápsulas por dia. Eu sempre vou trazer alguma coisa de nutrição, tá? Porque é algo que eu gosto muito e eu entendo a importância junto, né? Nessa mudança de estilo de vida e utilização dos óleos essenciais. Agora eu vou trazer as sugestões de uso, né? Então, todos esses óleos que eu falei podem ser usados de forma aromática. Então, você pode colocar num difusor, ou colocar a gotinha na mão, esfregar, fazer a conchinha, inalar. Pode deixar um difusor ligado no seu ambiente de trabalho, né? Vai se preparando durante o dia inteiro para chegar em casa e ter um bom sono. E pode repetir esse processo de inalação até 6 vezes por dia. Uma outra dica é banho relaxante antes de dormir, tá? Para quem não tem banheira em casa, tem uma opção fácil de fazer também, que é pingar 2 gotinhas do óleo essencial que você escolheu, ou do blend, em um balde com água morna, quente, quentinha, e depois que você tomou o seu banho, você vai jogar essa água por cima, né, do pescoço para baixo, e não vai se secar, vai esperar um pouquinho, né, essa água escorrer para ser bem absorvido. Uma outra sugestão para quem tem muita ansiedade é uso interno. Tá? E aqui eu falo uso interno com muita segurança e propriedade, porque a gente está falando dos óleos essenciais do Terra, tá? Que são super seguros. Isso não vale para outras marcas, deixamos bem claro. Tá? Então, a ingestão do óleo essencial de lavanda, 2 vezes por dia, 1 gotinha para cada 20 quilos. Essa regra vale sempre, tá? 1 gota para cada 20 quilos. Pode ser sublingual, mas a lavanda ela tem um gostinho mais forte, às vezes as pessoas não gostam. Então, eu sugiro que usem cápsula, tá? E sempre após refeições, nunca em jejum, tá? E aqui eu separei uma dica de ouro que eu achei muito interessante trazer para vocês, que é, se você quiser aumentar a absorção do óleo essencial na pele, tá? Você pode usar uma bolsa de água morna, encher a bolsa de água quente, mas não deixar quente, deixar mais morna, assim, quentinha, antes da aplicação do óleo essencial tópico, tá? Aí você vai usar o óleo essencial diluído no óleo de coco fracionado em cima da parte quentinha do seu corpo. Por quê? Porque o calor faz abrir os poros, então a absorção do óleo essencial vai ser mais rápida. Deixa eu interromper aqui um pouquinho só. Diga. Que eu acho que é interessante, assim, aqui a gente já tem a medida ali, né, para o uso interno, e você falou bastante, né, da questão do uso sublingual. E, claro, tem, para quem já experimentou, sabe que os óleos essenciais são altamente concentrados, ele também tem um sabor forte, né? E se você vai usar ou vai recomendar isso para um cliente, para algum amigo, assim, quem sabe, né, começar devagarinho antes de botar aquela gota direto sublingual, não sei, provar põe numa colherinha algumas gotas de água e põe a gotinha do óleo e toma, porque daí sente. Ou então põe a gotinha na mão e vai com o dedo, assim, e coloca para ir se acostumando, né? Tipo, hortelã-pimenta, às vezes a pessoa vai, uau, né? Que dá aquele impacto. Acho que o sublingual também tem um pouquinho esse cuidado, seja no teu uso ou se for orientar alguém para usar, para ir devagarinho, para também não assustar e dizer, nossa, porque aquela primeira experiência, nossa, não gostei, isso aqui foi muito forte, nunca mais. Mas a gente tem que ser, né? E dependendo do óleo, e começar até entender, né, o sabor, a potência desse óleo. E eu não sei, Vanessa, se vale essa mesma dosagem, assim, do 1 gota a cada 20 quilos, que seria, a Elisa está aqui com a gente, se quiser ajudar também, no sublingual, que é uma dosagem legal, assim, por dia, frequência de uso sublingual. É que no sublingual a absorção é muito mais rápida, né? Então, não precisa ser 1 gota para cada 20 quilos. Pode ser 1 gota só. E quando a gente fala, acho que eu não expliquei isso, mas quando eu uso interno, é quando a absorção é lá no estômago e intestino, dependendo do tipo de cápsula que vai se usar.
Então, o uso interno é em cápsula. O uso sublingual, aí é uma gotinha ou 2 gotinhas, no máximo, né? Que nem eu dei ali a sugestão do tratamento raio laser. Então, é pouquíssimo, porque a absorção é muito rápida. Se a Cleísa quiser me complementar, aí fica super à vontade, tá? Então, vamos continuar. Então, aqui eu trouxe uma sugestão de um blend power para ansiedade. Esse aqui. Eu posso dizer que funciona porque eu estou usando há 3 dias, tá? Não que eu seja super ansiosa, mas dá aquele friozinho na barriga vindo a uma aula, né? E falar sobre... e falar, assim, para várias pessoas. Então, eu estou usando há 3 dias e, olha, estou gostando. Então, o que eu usei nesse blend power aqui? Óleo de lavanda, ylang-ylang, frankincense, patchouli e eu usei o cedro. São praticamente todos os óleos essenciais que eu falei anteriormente, só não usei o óleo de bergamota, porque o óleo de bergamota ele é fotossensível. Então, eu não posso passar e sair no sol, sair na rua, porque vai machucar minha pele. Tá? Então, protocolo de uso desse óleo Power. 2 gotas de cada em um frasco de 10 ml. Eu gosto muito de reaproveitar os frascos, tá? Então, esse frasco aqui era um óleo do Kit Kids. Eu higienizei ele, fiz toda a limpeza e estou usando ele. Então, você vai passar o óleo na nuca, nas têmporas, nos punhos, na sola dos pés e atrás das orelhas, tá? Pode usar 3 vezes por dia por 30 dias, pausa 5 dias e assim por diante. Pode usar por no mínimo 6 meses. Pode ser uso contínuo, tá? Agora a gente deu 30 minutos aqui de apresentação, a nossa intenção é que seja de 30 a 40 minutos. Então, a gente pode compartilhar e também abrir para algumas perguntas. Deixa eu fechar aqui para compartilhar. Eu enxergo todo mundo, senão eu fico falando e não enxergo ninguém. Deixa eu no chat que eu não consegui ver. Eu quero aproveitar, assim, comentar, né, pessoal, para quem está aqui ao vivo, quem vai assistir essa gravação depois, assim, embora a gente está trazendo aqui uma educação básica, a gente está partindo do princípio que realmente o básico do básico vocês já receberam antes, né? Ou seja, como que se usam os óleos essenciais, o que que é um óleo essencial, né? O grau de pureza e potência que a gente tem, uso interno, externo, esses detalhes, assim como se vocês já tiveram isso, né? No início, até na apresentação dos óleos, mas por favor, se tem alguma dessas questões que não está claro, você pode perguntar aqui, ou buscar o consultor que te apresentou os olhos, ou buscar a gente no privado, sempre. O importante é que você busque essa informação, tá? A gente está aqui para isso, que você não deixe de usar por dúvida, né? Então, inclusive, a gente... É muito importante ter um movimento, busca ajuda, busca um consultor, busca essa informação, tá? Isso é super importante. Ó, a Cleise está respondendo ali que não recomendamos todos os Eu ia óleos sublingual, pois responder tem alguns fortes. agora para a Rosana, que perguntou sobre se todos os óleos podem ser usados sublingual. A resposta é não. Não, porque, que nem que eles escreveu ali, a gente tem óleos que são dermocáusticos, por exemplo, orégano, tomilho, o óleo de canela também é muito forte. Então, assim, se você colocar sublingual, você vai sair correndo, vai machucar, tá? Porque ele é um óleo quente. Então, esses óleos a gente só pode usar eles em cápsula, tá? Para não ter nenhum problema. Mais alguma dúvida? Tá todo mundo preparado aqui para sair assim, ó, sem ansiedade. Ou pelo menos ansiedade naquele nível normal. Posso fazer uma pergunta? Pode, Então, claro. boa noite, então. Parabéns aí, Vanessa e Thiago, pela aula, tá? Eu notei que vocês não comentaram sobre o Adaptive, tá? E eu queria saber se ele é indicado para ansiedade, não, em que casos ele é indicado, tá? Porque eu vejo algumas pessoas utilizando e eu queria entender um pouquinho sobre, assim. O Adaptive, na verdade, eu ia falar na próxima aula, que é sobre a questão do sono. O Adaptive, ele pode ser usado também. Aqui eu trouxe só alguns, para mim, na minha visão, alguns principais óleos, tá? Que podem ser usados para ansiedade, mas tem uma gama
de vários óleos que eu não falei aqui. O Adaptive, ele pode ser usado, ele é um mix calmante, tá? Também, eu gosto muito do Rolon, já vem prontinha, já passa, né? E ele pode ser usado, sim, não tem nenhuma contraindicação nesse sentido, tá? Cleisa, se tu quiser me complementar aí sobre essa diferença, tem outros blends também que podem ser utilizados, tem o Serenity, também é muito bom nesses casos, mas eu ainda... O Adaptive é um dos meus agora, o meu xodó, assim, nossa, me apaixonei por esse blend, ele é maravilhoso. Eu acho que é bem isso, né, gente? A gente entender, assim, que, claro, aqui, não necessariamente a gente vai trazer todos os olhos para determinado fim e a gente lembrar que sempre tem outras alternativas. Inclusive, muitas vezes nós, os clientes que vão entrar, precisam de alternativas, né? Eu escrevi antes lá no lavanda. O lavanda é um óleo maravilhoso, tem gente que não consegue com o aroma do lavanda. Então, a gente tem que entender isso. Pô, e o próximo, né? Que nem isso, você vai buscar um medicamento, alguma coisa com o médico, você, esse aqui não deu certo, o que eu faço? Eu busco o próximo. Então, a gente vai indo. Então, o Adaptive é um ótimo, Serenity realmente é outro ótimo. Então, né, Yuri, lembrar isso, tem várias possibilidades, e o legal é ver isso, com qual que a pessoa se adapta também bem. Qual que a pessoa gosta, né, dar essas opções, assim. O lavanda é que todo mundo consegue, né? O Adaptive, ele já não sei que nome que eu daria para ele, mas ele é mais, acho que é madeirado, não sei, eu gosto. Ele é mais suave, digamos assim, do que a lavanda. Então, é muito mais fácil de se adaptar a ele do que a lavanda. Para mim o Adaptive, ele parece que traz um pouquinho mais para aquele aroma do cítrico, né, que traz aquele É uma mistura. frescor. Esse blend, por exemplo, que a Vanessa sugeriu hoje, é que ele fica maravilhoso, mas ele traz um floral forte, tem o ylang-ylang. Nossa, é diferente. Fica uma coisa mais gostosa que a outra, né, gente? Então é legal que não tem como enjoar. Se enjoou, bom, vai ali, mistura, faz uma misturinha um pouquinho diferente. E claro, né, a Doterra já faz esse favor pra gente, já traz umas misturinhas maravilhosas, né, esses blends. Eu não sou muito fã do Adaptive, não. Eu sou do time que não agradou tanto. Mas o que eu vejo é que os que a Vanessa selecionou são os próprios que levam mais o relaxamento, né? O Adaptive, ele traz um relaxamento, mas ele traz a copaíba, que é a madeirada, e que traz eu vejo que é mais para tensão assim do dia a dia do que a pessoa tá preocupado com o futuro, assim. É mais de preocupações diárias e de trazer essa confiança, segurança que a Copaíba faz. Então, é questão de gosto mesmo, de experimentar e ver o que mais dá certo, que também a ansiedade, quando a gente vai falar, tem vários fatores, né? Então, vai depender muito do fator ali daquela pessoa e do que o aroma vai trazer para ela. Mas eu acho que pode indicar, sim. Tem muita gente que adora, da equipe também, e que se adaptaram para o dia a dia relacionado à ansiedade. É isso aí. Mais alguma pergunta? Não, então... Vocês estão vendo a minha tela? Agora deu certinho? Sim? Então tá. Então, para a gente cumprir direitinho o nosso horário aqui, que era de 30 a 40 minutos, eu quero dar parabéns a todos vocês que participaram aqui com a gente nessa estreia. Estou muito feliz. Eu quero dizer que a gente se vê na próxima aula, então, dia 24/3, a próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, e vai ser como respirar e dormir melhor, tá? Então, esse é um tema super importante, porque quem não respira bem não dorme bem. Isso é fato, né? Então, a gente vai aprender a respirar e a dormir bem. E eu queria convidar todos vocês aqui para a gente fazer a fotinho antes da gente sair. Cada um com o seu óleo, quem quiser abrir a câmera. Vanessa, só a Rosana botou uma pergunta. O mix de ômega Desculpa. tem como ingrediente o óleo do peixe ou é feito com algas marinhas? Sou vegetariana.
Ele é o óleo do peixe e ele também tem algas marinhas. Mas tem o óleo de peixe. Tem o óleo de peixe. O bom ressaltar que o óleo de peixe deles é filtrado. Não tem tanto gosto do óleo de peixe, não. E também nos Estados Unidos já tem o ômega vegano. E eu acho que torço para que chegue no Brasil logo, né? Show. Mas Bora não fazer uma é fotinho, gente, para não é quem tiver o seu óleo essencial. Só para dizer que não é aquele ômega que a gente toma e fica o dia inteiro, sabe? Lembrando do peixe. Não acontece isso. Experiência própria. Vamos na nossa fotinha. Tira a fotinha, Thiago. Pegar todos os... Oi, Anne. Oi. Perguntou alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Não, eu queria falar. Diga. Licença. Sou a Ania, estou aqui no Acre, Rio Branco. Estou fazendo, né, empreendendo com a Doterra junto com meu esposo, que é o Daiane. Estava terça-feira na reunião com você também, Thiago. Legal. Desculpa, eu ainda não sei o seu nome, a moça que apresentou. Vanessa. Vanessa? Isso. Olha, eu gostaria de agradecer pela apresentação. Eu sou profissional da área de saúde também, sou enfermeira. Meu esposo é farmacêutico, estamos assim, apaixonados pelos produtos, pela forma como a Doterra conduz né, o seu negócio. Né? Então, e a forma como você apresentou hoje, de forma assim, bem científica, foi muito boa, viu? Foi fantástico, e inclusive eu quero essas referências, porque eu estou pensando em fazer minhas postagens também, porque acontece muito, apesar de eu ter muito contato, eu sou professora na Universidade Federal, aqui do Acre, eu e meu esposo, e nós temos muitos colegas da área de saúde, mas muitos ainda ficam assim, meio desacreditados, mas pelo fato, a gente entende de o uso dos óleos essenciais, as suas finalidades, elas ainda são assim pouco divulgadas, né, no meio científico. Apesar de que quando a gente faz uma busca deles, né, nas plataformas de publicações científicas, há muitos estudos, sim, não no Brasil, mas muitos fora, né? Mas o Brasil está sendo introduzido agora, né, até por causa da política pública do SUS também, né, com as práticas integrativas. Então, parabéns aí pela sua apresentação, viu? Já me deu assim uma luz de como também conduzir de uma forma assim, bem científica também. Obrigada. Que bom, Anne, que você gostou. Depois eu posso te mandar ali no privado. Tem um site que se chama Aromatic Science, que tem todos os óleos essenciais, onde você clica no óleo essencial, ele traz todos os artigos científicos relacionados àquele óleo. Então, é maravilhoso e faz muito. Fora o PubMed. Maravilha. Pode deixar que eu te mando no privado qual é o site direitinho, você vai adorar. Obrigada. Então, vamos para a nossa fotinha? Legal. Bora lá. Mostrando aí o óleo essencial, que eu vou fazer a foto. O riso no rosto. 1, 2, 3 e já! Pronto, ficou registrado. Gratidão, Vanessa, pessoal, obrigado pela companhia. Uma ótima noite a todos. E nos vemos semana que vem. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchauzinho. Tchau, tchau. Beijos. Tá bom? Fechou a tua cara?